Vocês estão felizes? Eu vou perguntar de novo. Vocês estão felizes? Amém. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos abrir ali no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, verso 22 apenas. Realmente nunca demorou tanto essa viagem. De Planaltina, Goiás, Planaltina, DF. Tá tudo congestionado, do trevo tá parado. Mas nós conseguimos acessar uma estrada de chão que também em determinado momento parou. Mas a gente foi orando, Deus foi dando escape e conseguimos chegar aqui. Mas está parado. E antes até de lermos, vamos aproveitar que estamos de pé e vamos fazer um clamor pelas vidas que se envolveram naquele acidente. Porque o acidente foi feio. Foram alguns veículos que se envolveram, dos dois lados, a pista está paralisada. E quando a gente estava conseguindo começar a sair, pela estradinha de chão, algumas ambulâncias estavam saindo ligeiro, com pessoas em estado grave. Então eu gostaria que, enquanto igreja do Senhor, fizéssemos um clamor por essas vidas. Não sabemos quem são, nem sabemos se nós conhecemos. Mas o Senhor sabe quem é e somos profetas de vida. Vamos pedir vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui com segurança. Mas, Pai, queremos te pedir por aquelas vidas que se envolveram naquele acidente. O Senhor sabe quantos são, o Senhor sabe quem são. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida de cada um. Nós te pedimos, ó Deus, pela cura de cada um, em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos visita, Pai, a emergência do hospital que está recebendo essas pessoas agora. Visita a mão da equipe médica que vai receber cada um neste momento agora. E nós te pedimos, Senhor, visita com vida, com fôlego de vida, Pai. Que hajam testemunhos, que hajam milagres para a glória do Teu nome, Pai. Tenha misericórdia das famílias que estão envolvidas. Tenha misericórdia de cada um que está envolvido, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ruth, capítulo 1, verso de número 22. E diz assim: foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém, no começo da colheita de cevada. Coloca a sua Bíblia no banco, você já vai sentar, espera só um pouquinho. Eu estou te falando sobre duas viúvas, Ruth e Noemi. A história eu tenho certeza que a maioria aqui conhece. Estão voltando duas viúvas enlutadas para a cidade de Belém. Estão voltando de Moabe. Mas perceba o verso que nós lemos. Ele diz assim, que quando elas chegaram em Belém, em Belém é o começo da colheita. O que está acontecendo aqui? Duas mulheres que estão chegando com seus finais. Duas mulheres que estão chegando com seus finais. A morte chegou na casa delas, elas estão vivendo o fim. Mas quando as duas chegam, agora na cidade em que elas chegam, ali aonde elas chegam, em Belém, não é o fim. O texto diz que em Belém é apenas o começo. Eu não sei quais são os finalmente que você trouxe para a festividade de hoje. Mas deixa eu te contar, amiga. Você chegou em Belém. E em Belém é só o começo da colheita.
Ei, catuca essa linda que está aí do seu lado. Umas fizeram a chapinha, outras fizeram a finalização. Algumas são ousadas, colocaram um salto 15. Tá linda, ela chegou aí, ó. Ela tá do seu lado. Cutuca essa linda que tá aí do seu lado e fala assim: eu não sei se você pensou que era o final, mas eu vou te contar, amiga. Chegou em Belém. Chegou em Belém. E em Belém é apenas o começo. É apenas o começo. É apenas o começo. Em Belém é só o começo da colheita. Pode se assentar funcionando aí. Oh, aleluia! Pensou que era o final, né, minha filha? O céu te traz aqui nessa noite para te dizer: não é o final nada, é só o começo. Pensou que não tinha mais jeito, né, amiga? Mas o céu te traz aqui para dizer: não foi o final, você apenas estava sendo lapidada. Tu conhece a história? Você conhece a história? Estranhamente, acaba o pão na cidade do pão, Belém. Belém é a cidade do pão. Mas o pão acaba lá em Belém. Há um tempo de fome sobre Belém. Aí o texto diz que Elimeleque pega Noemi, pega os seus 2 filhos e saem de Belém. Por quê, Priscila? Porque acabou o pão em Belém. Só que, curiosamente, o texto não nos diz em nenhum momento que Elimeleque consultou a Deus antes de tomar tamanha decisão. O texto apenas diz que acaba o pão em Belém. Elimeleque pega a sua esposa, pega os seus filhos e vai peregrinar nos campos de Moabe. Porque em Moabe tem pão. Mas sabe quem é Moabe? Moabe é uma cidade que não se dá muito bem com a cidade de Belém, não se dá muito bem com o povo de Deus, porque os costumes de Moabe, pastor Joel, não são os costumes do povo de Deus. Moabe tem deuses, Belém tem um Deus e um Senhor. Moabe é uma cidade idólatra, Belém não, só conhece um senhorio. Mas mesmo assim, ainda assim, Elimeleque toma aquela decisão, porque ele está no momento de desespero, no momento de aflição. Acabou o pão, é um tempo de fome, não está tendo colheita, a coisa está complicada. E ele, chefe da família, olha para Noemi, olha para Quirion, olha para Malon e fala: vamos embora. Mas eles não consultam a Deus. O texto não diz que eles vão debaixo de uma palavra, eles vão debaixo de uma revelação, eles vão debaixo de um anúncio divino. Não, eles vão debaixo do desespero, eles vão debaixo da circunstância, eles vão porque faltou o pão. Ei, e por que faltou o pão? Se você for ver nos livros históricos da Bíblia, você vai ver que em várias vezes, você vê isso claramente em Deuteronômio, quando o Senhor queria trazer juízo sobre aquele povo, naquele contexto, naquela realidade, quero deixar bem claro, o Senhor às vezes trazia um exército estranho, e outras vezes o Senhor também trazia fome, entende? Deixa eu te falar, Moabe pode até ter pão, mas Moabe não tem a presença de Deus. Aí, amiga, é você que decide. Fica em Belém sem pão, mas com presença, ou vai para Moabe com pão e sem presença? A decisão é nossa. O que a gente faz?
a gente continua perseverando, mesmo diante da dificuldade, mas sabendo que temos a presença, ou a gente vai procurar meios humanos para resolver situações sobrenaturais e vamos ficar sem a presença. A decisão é sua, mas eu tenho um conselho para te dar. Melhor é ficar em Belém, que tem presença e no momento está sem pão, do que ir para Moab e procurar pão e ficar sem presença. Aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E ele ardia no meu coração quando eu escrevi esse trecho. Porque o Espírito Santo começou a falar assim: Priscila, o que é que te faz ficar em Belém? Porque se for pelo pão, quando o pão faltar, você vai embora. Mas se for pela presença, tem pão, não tem pão, tem pão, não tem pão, mas você fica. Tem dinheiro, não tem dinheiro, mas você fica. Tem loja, não tem loja, mas você fica. Dá certo, não dá certo, mas você fica. Porque o que me atrai em Belém, o que te atrai em Belém, não é o pão de Belém, é a presença que tem em Belém. Aleluia! Aí eu lembro de Jesus. Multiplica pão, multiplica peixe. A multidão vai embora, recebendo a palavra, com a marmitinha, todo mundo feliz. Uau! Pão, peixe para todo mundo. Aí no segundo culto, a multidão vem atrás dos vizinhos. Lá teve multiplicação de pão e peixe, vai todo mundo com a tapaué na mão. Mas quando chega neste culto, a cantina está fechada. Porque Jesus agora muda o sermão. Ele traz um sermão mais sólido, mais duro. Aí ele fala bem assim: eu sou o pão da vida. Aí o texto diz que a multidão começa a ir embora. O povo vai. Porque o povo não foi por causa de Cristo. O povo foi por causa do pão e do peixe do outro culto. Entendeu? Aí agora Jesus olha para os discípulos e fala: vocês querem ir com eles também? Porque eles estão indo embora. Mas Pedro olha para Jesus e fala: para quem? Se você for para a tradução, não é onde, é para quem? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Moab não é alternativa para quem conhece Belém. Aleluia! Aí agora está Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, todo mundo em Moab. O texto não fala nem como e nem o porquê. O texto apenas diz bem assim: que Elimeleque morre. É tão difícil quando o luto chega na casa de alguém. Agora pensa comigo. E quando o luto chega na casa de alguém que está vivendo em uma terra estrangeira, é mais difícil ainda. Porque quando o luto chega na casa de alguém e a pessoa está cercada de amigos, de parentes, você tem uma rede de conforto. Mas e quando o luto chega em alguém que está vivendo em uma terra estranha? Foi assim que o luto encontrou a casa de Noemi. Foi assim que o luto encontrou o coração de Noemi. Preste atenção. Foram para lá procurar o pão. Mas agora o homem que buscava o pão e trazia para casa, morre. E agora Noemi se vê só. Imagine o sofrimento daquela mulher. Imagine a dor daquela mulher. Imagine tudo que aquela mulher está passando. Mas deixa eu te contar algo. Tudo que acontece em nossas vidas por parte de permissão de Deus, tudo que acontece em nossas vidas por parte da permissão de Deus, não é para nos matar. Não é para nos maltratar. É porque o céu está nos lapidando. E ser lapidada dói. Ser lapidada dói. É lindo quando você vê a joia brilhando, não é?
Mas você tem que perceber que para brilhar daquele jeito, ela passou por muitos processos. Ela teve que ser garimpada, ela teve que ser lixada, ela teve que ser manuseada de cada ali. Muitas coisas aconteceram com aquela pedra preciosa para ela agora estar reluzente. Quem olhava aquela pedra no processo pensava: não vai dar certo, a estrutura não vai suportar. Mas quem vê o resultado final vai falar assim: eita, que valeu a pena todo o processo de lapidação. Porque o processo para ser lapidada não mata, transforma, não mata, restaura, não mata, faz reluzir. Aleluia. Duro é você explicar isso para Noemi. Noemi, amiga, vai dar certo, confia no processo. No momento que ela está sofrendo, porque está dolorido, gente. E se ser viúva no contexto de hoje é difícil, naquele contexto é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque naquela cultura, naquele contexto social, ser viúva representava estar desamparada, não ter recurso financeiro, porque quem trazia a provisão era exclusivamente o homem. Significa que a linhagem da família se perdia, o nome acabou. Só que Noemi se apoia nos filhos que ela tem, Malom e Quilion. O texto diz que passam-se cerca de 10 anos. O texto diz que eles se casaram, um casou com Ruth, outro casou com Orfa. 10 anos ali se passaram. Mas outra vez, o luto chega na casa daquela mulher. Outra vez. Só que, quem é mãe aqui me entende. Se perder um marido dói, imagine perder os 2 filhos. Não é fácil. Ela ainda estava se curando do luto anterior e agora ela tem um luto avassalador. Ela perde os 2 filhos. De novo o texto. Não diz nem como e nem porquê. Eu só sei que Malom e Quilion também morrem. E agora eu tenho uma casa com 3 viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. Aquela casa está tomada pela dor, pelo desespero, pelo dia mau. Aquela casa está carente, desamparada. Porque na lei daquele tempo, na lei, mulheres viúvas eram consideradas mulheres desamparadas. De maneira que a lei instituía que quem tivesse condições financeiras melhores tinha por obrigação de amparar órfãos e viúvas. É o que o texto diz. E agora Noemi se encontra naquela situação. Moabe levou coisa demais de Noemi. Moabe levou Elimeleque. Moabe levou Malom. Moabe levou Quilion. Mas deixa eu te contar uma coisa. Moabe não levou Noemi. Porque Noemi está em Moabe, mas Noemi ainda está viva. Sabe quem está entendendo isso? É quem é sobrevivente. É quem viu passar por situações que pensou assim: eu não consigo. Mas aí chega dia 16 de maio do ano de 2025. Você vestiu a sua roupa de meu Deus e veio adorar o Senhor. E o céu te lembra: você sobreviveu. Moabe matou Elimeleque, Moabe matou Quilion, Moabe matou Malom, mas você está viva! Você sobreviveu, Só quem é sobrevivente entende o que eu estou falando. Só quem é sobrevivente sabe do que eu estou falando. Só quem resistiu a ventos, só quem resistiu a tempestades,
Só quem já pensava que iria não acordar mais no outro dia sabe do que eu estou falando. Olha para essa linda que está do seu lado e fala aí, tá vendo? Tu tá viva, tá viva, tá viva, tá viva, tá viva. Foi lapidada, mas tá viva, tá viva, tá viva. Moabe levou coisa demais de Noemi. Moabe tirou coisas demais de Noemi. Moabe fez Noemi sofrer demais da conta. Mas me chama a atenção que quando Elimeleque morre, Noemi não volta para Belém. E agora Malom e Quilion morrem, e se passaram já uns 10 anos que eles estão ali, ela também ainda não volta para Belém. E eu acho isso incrível, porque mesmo amargurada, porque ela mesma se coloca assim, porque mesmo sofrendo, porque mesmo doendo, ela permanece. E sabe por que é incrível? Sabe por que é incrível? Porque mesmo no momento mais difícil da vida dela, aquela mulher não é movida pela dor. Ela não é movida pela dor. Porque se fosse o luto que fizesse ela voltar para casa, ela teria voltado na primeira morte. Elimeleque morreu, vamos voltar. E agora os 2 filhos morrem, era para ela já levantar e vamos voltar. Só que se você prestar bem atenção no texto, não é a morte dos filhos dela que faz ela tomar o caminho de volta. Não é, gente. Se você for lá no verso 6, se não me falha a memória, você vai ver, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu. O que ela ouviu? Porquanto nas terras de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. O que eu estou te falando aqui? Tem luto, ela não volta. Tem morte, ela não volta. Mas quando ela escuta a seguinte palavra, e a palavra é: o Senhor voltou a visitar. O Senhor voltou a visitar o seu povo, Noemi. Noemi, o Senhor voltou lá para o seu povo. Noemi, o Senhor visitou de novo Belém. Noemi, tem pão agora em Belém. Quando ela escuta a palavra que o Senhor voltou, ela não pensa 2 vezes. Ela faz o caminho de volta. Porque Noemi não é movida pela sua dor, mas Noemi é movida pela palavra. Quando a palavra encontra Noemi, Noemi arruma as trouxas dela, pega as naras dela e faz o caminho de volta. Ei, não é a dor que tem que fazer você se movimentar. Não é o luto que tem que fazer você se movimentar. É a palavra. Pega a palavra que você escuta. Pega a palavra que é pregada. Pega a palavra que você lê. É essa palavra que tem que fazer você se mover. Se movimente pela palavra. Enlapidada. Se movimente pela palavra. Se movimente pela palavra. É a palavra. É a palavra. O estímulo que ela precisava era a palavra. Eu não sei se ninguém falou na porta de Noemi, quando tudo aconteceu, e falou: Noemi, vamos voltar. Eu não sei se um parente chegou lá, ajudou ela com o enterro e falou: Noemi, vamos voltar. Eu não sei se isso aconteceu, mas se isso tiver acontecido, não foi por isso que ela voltou. Ela voltou quando ela ouviu falar que o Senhor dela estava de novo, tinha visitado de novo a terra dela. Sabe o que é isso? É uma mulher que está em frangalhos, despedaçada, dolorida, sofrendo,
mas continua crendo na palavra. É uma mulher que já sofreu tanto nessa vida, que já passou poucas e boas, mas quando ela ouve a palavra, ela crê na palavra que escuta. Sabe de quem eu lembro agora? De Sara. Sara velha, estéril. O marido dela também velho. Mas na casa dela existia o quê? Uma palavra. E a palavra era pai de multidões. E a palavra era mãe de nações. Não tinha nenhuma probabilidade humana e nenhuma probabilidade física, mas tinha o quê? Uma palavra. O dia que você entender que basta uma palavra, ai meu Deus do céu. O dia que você entender que basta uma palavra, a sua casa só precisa de uma palavra. Tem uma palavra sobre a sua casa? Os seus filhos só precisam de uma palavra. Tem uma palavra sobre os seus filhos? Se você está puxando aí na memória e não está lembrando de nenhuma palavra, eu vou te falar sobre uma palavra que tem sobre a minha casa e sobre a sua casa. Lembra de Abraão? Quando o Senhor entregou a promessa para Abraão, ele falou assim, ó: serão amaldiçoados os que te amaldiçoarem, serão abençoados os que te abençoarem. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que quer dizer isso, Priscila? A sua família é bendita, a sua casa é bendita, os seus filhos são benditos, seus esposos são benditos, e você é bendita, é bendita. Entende? Essa palavra ela foi liberada já. Essa palavra já foi lançada. Então você tem que catar essa palavra e colocar essa palavra na sua mão e levar essa palavra para a sua casa. Eu coloco a mão, tá ali as minhas 3 filhas. Não é sempre que eu consigo trazer as 3, mas hoje as 3 estão aqui comigo. E eu coloco a mão na cabeça da Júlia e falo: Júlia, você é do altar. Eu coloco a mão na cabeça da Mel e falo: Mel, você é do altar. Eu coloco a mão na cabeça da Laura Cecília e falo: Laura Cecília, você também é do altar. Sabe por quê? Porque o meu ventre gerou para o altar. Entende? Entende? Eu sei que eu estou falando com mães que não tem mais filhos no ventre, não tem mais filho que pega na mão. Às vezes os filhos já são grandes, a gente às vezes não consegue mais carregar no ventre, não carrega mais no colo, não carrega mais pela mão. Mas deixa eu te contar, tem um lugar onde a gente carrega nossos filhos. Tem um lugar infalível que a gente carrega os nossos filhos. Aí o Nilo está falando assim: eu vou matar, mas tem Joquebede com o cesto preparado. O Nilo está falando assim, ó: olha o tanto de bebê que eu afoguei, mas tem Joquebede com Moisés no cesto que ela preparou. E o que ia matar vai financiar para sobreviver. O que ia matar vai pagar a conta, pastor Joel, porque é oh, aleluia! Tu achou que ia morrer, mas ele vai viver. Tu achou que a causa perdida, mas ele vai viver. Tu achou que não saía mais daquele lugar, mas vai viver. Aleluia. 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 Fato é que
Noemi toma a melhor decisão da vida dela. Ela volta para Belém, do lugar que ela nunca deveria ter saído. E quando ela volta para Belém, fazendo um caminho de volta, chegando ali na fronteira, ela olha para as suas duas noras e fala: minhas filhas, volta para casa. Volta para a casa da mãe de vocês. Volta para os deuses de vocês. Vamos se casar de novo? Vamos lá. Vamos ter um novo marido? Vamos recomeçar. E o texto diz que aquelas mulheres se apegam a ela. Dizem que não vão e ela continua insistindo. Olha, acaso eu tenho mais filho para entregar para vocês? E se eu tivesse um filho ainda, poderia vocês ficarem, se absterem e ficar esperando esse filho nascer para se casarem de novo? Voltem. O texto diz que elas se abraçam e choram alto. Oh, gente, se fosse eu, era um drama, que tu tem noção. Porque eu faço um show quando eu estou chorando. Eu sou chorona. Então imagina o choro, porque o texto diz que elas choram e choram alto. Você tem uma coisa que a gente consegue, é segurar o choro. Consegue? Consegue. Ali chega a ficar abrindo assim, a gente aguenta tudo. Mas quando a gente desaba, meu Deus do céu, é um drama. É aquelas que estão ali. Mas aí o texto diz bem assim, que Orfa beija Ruth e vai embora. Não é porque Orfa é ruim não, gente. É porque há um propósito na vida de Ruth e Noemi. Orfa não fazia parte daquele processo. Deixa eu te contar. Eu também sou muito apegada. Eu tenho dificuldade de me desprender. Só que o céu tem me ensinado que tem ciclos que começam e ciclos que terminam. Não é todo mundo que vai ficar na caminhada com você até o fim. Não é todo mundo que você vai levar consigo até o fim. Se você continuar tentando trazer para a próxima fase quem não é para trazer, tu se atrapalha e atrapalha a outra pessoa também. Deixa a Orfa ir. Abençoa, beija, agradece, mas deixa a Orfa ir. Porque se precisasse de Orfa, o texto ia falar que Orfa ficou. Mas não precisava de Orfa. É por isso que Orfa foi. Não é porque ela é mal. Não. Mas é porque na nova fase de Noemi, Orfa não cabe mais. Aí Ruth, no mesmo lugar que alguém se despede, alguém se apega. Ruth fala assim: eu vou ficar. Aí Noemi fala: não, minha filha, vai com a sua cunhada entendeu e foi, vai você também. Ela: não insista comigo, porque eu estou decidida, eu vou ficar. Aí o texto diz bem assim, no verso 16, começa a falar bem assim, um dos mais belos juramentos da Bíblia Sagrada, que a gente encontra em declarações de amor, em convite de casamento. Não é a declaração de um homem para uma mulher, e nem de uma mulher para um homem. É de uma nora para a sogra. E aí que é mais forte. É de uma amiga para outra. Porque ali não é mais um relacionamento de sogra e nora. Ali é uma amizade verdadeira. Sabe por quê? Porque Ruth também perdeu, gente. Ruth também está sofrendo, gente. Ruth também está viúva. E Ruth sai da terra dela, do meio do povo dela, deixa a casa da mãe dela, do pai dela, para acompanhar a sogra dela. Aí o que eu vejo aqui? É que mulher espetacular, eu tenho certeza que Noemi era. A ponto de Ruth olhar para ela, quando ela não tem mais nada para oferecer e falar: eu vou continuar caminhando com você. Eu tenho certeza que quando eu estou falando isso, você está se lembrando de alguém aí. Porque o Senhor colocou Ruths na sua caminhada em algum momento. E é tão bom, porque falta Quilion, falta Malom, falta Limeleque, mas tem uma Ruth para segurar na mão e falar:
Eu estou contigo e não abro. Eu estou com você e não abro. A sua guerra é minha guerra também. E a sua vitória é a minha vitória também. É tão bom ter uma Ruth na vida da gente. Quando você encontrar uma Ruth, abraça, cheira, honra a vida dela, sabe por quê? Porque Ruth está virando artigo de luxo, não é, pastora? Está virando coisa rara. Mas deixa eu te contar o outro lado da moeda. Às vezes você conhece uma Noemi que está precisando de você. Seja uma Ruth para uma Noemi. Sabe por quê? Pastora Amanda, melhor do que ter uma Ruth é ser uma Ruth na vida de alguém. A gente só quer ter e se esquece que também precisamos ser. E aqui o juramento é: não me enche para que te abandone e não deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo, meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E onde quer que tu morreres, morrerei eu. E ali serei sepultado. Linda essa declaração. Mas a parte dessa declaração mais importante não é onde você vai dormir, eu vou dormir. E nem o cuscuz que você comeu, eu vou comer. Não é. A parte mais bonita dessa declaração é: o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Agora volta um pouquinho comigo. Eu estou falando de uma mulher que está amargurada, uma mulher que está entristecida, uma mulher que perdeu um marido e 2 filhos. Mas tem outra que olha para ela e continua conseguindo ver Deus na vida dela. Se tem uma coisa, se Noemi é amargurada, ela pode até ser amargurada. Mas amarga, como ela disse, ela não é. Porque mesmo diante de tantas perdas, tem alguém que olha para ela e fala: eu quero o Deus que você tem. Eu quero o Deus que você tem. E para ficar com o Deus que você tem, eu vou aonde você for. Eu quero o Deus que você tem. Por que, Priscila, que você trouxe essa palavra? Porque o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Noemi não era nada uma mulher amarga, uma mulher que vivia de qualquer jeito, não. Ela era uma mulher lapidada. Porque no momento mais difícil da vida dela, alguém olha para ela e fala: eu vou com você. E o seu Deus, Noemi, é o meu Deus também. Aleluia! É no momento mais difícil, de alguma forma, ela ainda está demonstrando que ela tem Deus. No momento mais difícil, de alguma forma, alguém está vendo que ela ainda tem Deus. E alguém ainda quer o Deus que ela tem. Aleluia! Então tá lá. 2 viúvas caminhando em pedaços. 2 viúvas caminhando completamente doloridas, chorando. A toalhinha delas estava encharcada. Mas deixa eu te falar, está sofrendo, está doendo, está chorando, está difícil, está com saudade, está complicado, estão preocupada com o que vai encontrar do outro lado, estão com medo, mas estão caminhando. Entendeu? Entendeu? Está tudo fora do controle delas. Está tudo indo diferente do que elas imaginavam. As coisas estão complicadas, elas estão com a alma sangrando, mas elas estão caminhando. Aleluia! Glória a Deus! Elas estão caminhando. Não está fácil, mas Noemi e Ruth, uma pega na mão da outra e elas estão andando. Sabe por quê? Mulher lapidada não para, mulher lapidada caminha, mulher lapidada não fica paralisada pela dor. Mulher lapidada vai andando, vai andando, vai andando, e uma pega na mão da outra e elas vão andando e elas vão caminhando. Sabe por quê? Não adianta ficar paralisada, porque tem uma Belém
que ainda está no começo da colheita, esperando o Ruth e Noemi chegarem lá. Entende? Cutuca aí ela aí de novo aí do seu lado e fala, entendeu? Fala, entendeu? Não para não. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Aí o texto diz que elas chegam em Belém. Elas estão cansadas, mas elas chegaram. Elas estão tristes, mas olha só, chegaram. Elas estão de luto, mas elas chegaram. Teve um momento que elas vieram se arrastando, mas elas chegaram. Tinha momento que Noemi não tinha mais força, Ruth levantou. Tinha momento que Ruth não tinha mais força, Noemi levantou. Mas as duas chegaram. Dá aqui sua mão. As duas chegaram. É porque eu não quero chegar sozinha. Eu quero chegar e você vai chegar comigo. Nós duas vamos chegar. É porque eu quero caminhar, mas eu não quero caminhar sozinha. Nós duas vamos chegar. Amanda, nós duas vamos chegar. Ei, alguém está entendendo? Está se arrastando, mas vai chegar. Está difícil, mas vai chegar. Está complicado, está chorando. Tu olha, o cenário não combina com a promessa. Mas vamos chegar. Noemi e Ruth chegaram. E eu e você também vamos chegar. Nós vamos chegar. Nós duas vamos chegar. Eu e você vamos chegar. Eu e você vamos chegar. E sabe o que é mais lindo? É que lá em Belém já tem pão, já tem provisão e já tem Boaz preparado. Quando elas chegam, o texto diz que a cidade toda se comove com elas. O texto não fala que elas falaram, eu estou de luto. Não. O texto diz que a cidade se comoveu com elas. Sabe por quê? Porque elas estão vestidas de luto, gente. Roupa de luto. Penteado de luto. Sandália de luto. Sabe? Estão se arrastando. Todo mundo olha assim e vê. Tá de luto. Tá de luto. Aí a cidade se comove. Tem uma tradução que diz bem assim, que um grupo de mulheres começa a falar, aquela é Noemi? Mas ela saiu daqui na alta e volta na baixa. Aquela é Noemi. Sempre vai ter um grupo apontando. E é de mulheres, misericórdia. De mulheres. Porque existe uma competição que não deveria existir em nosso meio. Não deveria. Não tem por que existir, sabe por quê? Porque Isabel, que vem antes, olha para Maria e fala, bendita és tu e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel, que veio antes, olha para Maria e fala assim, que honra minha, que vem a mim, a mãe do meu Senhor. Deixa eu te contar, o fruto do ventre de Maria, Jesus Cristo, é maior do que o fruto de ventre de Isabel, João Batista. Mas deixa eu te contar, o fruto do ventre de Isabel, João Batista, foi quem abriu o caminho para Jesus Cristo, que era maior, o fruto do ventre de Maria. Deixa eu te falar, eu preciso do que você carrega e você precisa do que eu carrego. Eu preciso do que você carrega e você precisa daquilo que eu carrego. Sabe por quê? No final das contas, o meu fruto não é meu e o seu fruto não é seu. Mas os nossos frutos é para que o reino seja glorificado. É para que o reino cresça. É para que ele apareça. As meninas que sentam comigo e conversam comigo, eu falo, não, vocês vão mais alto do que eu. Vocês vão alcançar lugares maiores do que eu. A voz de você vai alcançar lugar onde a minha voz não vai alcançar. Por que, Priscila? Porque eu preciso olhar para a geração que vem depois e falar, vocês vão ser maiores. Entendeu? Entendeu? Se uma geração, se o meu pai caminhou, eu vou correr, mas as minhas filhas vão. E eu não falo de bens materiais, não. Eu falo isso de bens espirituais. Porque eu já coloquei no altar tudo o que eu poderia colocar. O meu concurso está no altar.
A minha loja já está no altar, tudo foi para o altar, tudo está lá no altar, sabe por quê? Porque eu não me importo com a estabilidade que eu possa conseguir financeira. Sabe qual é o mais importante para mim? É eu poder ter alcançado o máximo de mulheres possíveis no meu caminho. Gente, eu vou comprar pão e eu tô olhando para a balconista e falo: Senhor, que palavra que eu posso deixar na vida dessa mulher? Lá onde eu faço a unha, eu já evangelizei todas as manicures e elas falam: lá vem Priscila de novo, e eu tô aqui de novo. Sabe por quê? Porque deixa eu te falar, o que me importa é aonde eu pisar. Quanto mais pessoas eu posso alimentar, quanto mais pessoas eu posso alimentar, porque eu não vou levar ouro, eu não vou levar prata, eu não vou levar estabilidade financeira, mas eu vou poder apresentar ao Senhor algo eu vou poder apresentar ao Senhor, aleluia. E aqui estamos caminhando para o final. As duas chegaram, as duas estão ali, roupa de luto, lembra? Só que Ruth olha a situação e fala: Noemi depende de mim. É lindo isso. Essa geração precisa aprender muito com Ruth. Porque Ruth é mais nova, mas ela olha para a mais velha e fala: ela precisa de mim. Noemi não pede ela para ir, ela que se oferece. Noemi, tu me abençoa? Eu vi que tá tendo uma colheita aí. Tu deixa eu ir? Aí Noemi libera. O que acontece então? Ruth tira a roupa de luto. Ruth tira a roupa de luto. E vai vestir o quê? Roupa de quem colhe. Ruth tira sapato de luto, saia de luto, blusa de luto. Ruth tira todos os apetrechos de luto e vai vestir o quê? Roupa de quem vai colher. Ruth se livra da roupa de luto, de lutada, e veste roupa de quem vai sair para colher. Lembra o que eu te falei? O versículo que nós lemos no início? O que é que dizia no versículo? Que quando elas chegam de Moabe, e elas agora chegam em Belém, e Belém é apenas o começo da colheita. Repita comigo: em Belém é apenas o começo da colheita. Então Ruth é obrigada a tirar a roupa de tristeza e vestir a roupa de quem vai colher. Por que eu estou sendo enfática? Isso não está no meu esboço e nem está no meu livro que eu vou apresentar para vocês, não está. O Espírito Santo me entregou isso agora. Porque tem mulher aqui que precisa ouvir isso. Tu está pedindo há tanto tempo para Deus este milagre, mas o Senhor está te falando: para de vestir roupa de quem está de luto. Para de vestir roupa de quem está divorciada. Para de vestir roupa de quem está desempregada. Para de vestir roupa de quem é fracassada. Para de vestir roupa de quem é a menorzinha. Para de vestir roupa de quem é desamparada. Para de vestir roupa de quem é esquecida. Fecha a roupa de quem vai colher. 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 Glória a Deus. Veste a roupa de quem vai colher, amiga. Tu não está mais no lugar do divórcio. Tu não está mais no lugar do luto. Tu não está mais no lugar do desamparo, não. Tu veio para o congresso das lapidadas. Então traz o cesto. Vem colher. Traz o cesto. Vem colher. Abaixo de palavra. Quem vem colher traz um saco, traz um cesto, traz alguma coisa. Pastor Joel, quem vem colher não chega de mão vazia, não. Quem vem colher chega preparada para levar. Quem vem colher chega preparada e fala: eu vou levar cevada para casa, eu vou levar trigo para casa, eu vou levar tudo para casa. Não volto vazia, não volto vazia, não volto vazia, não volto vazia. Aí agora elas estão ali. Ruth vai colher. Mas deixa eu te contar uma coisa.
Ruth não vai colher como uma trabalhadora daquele campo. Porque os trabalhadores vão ganhar um salário, não é? Não. Ruth não é contratada. Ruth vai pegar as sobras. O trabalhador está indo. Aí, que cai, os grãos que caem, as espigas que caem, Ruth vai lá, abaixa e recolhe. Tem Noemi em casa, Ruth. Ruth, tem Noemi em casa. Não é humilhação não, Ruth. É porque lá dentro de casa tem alguém esperando o pão que você veio buscar nesse congresso hoje. Lá em casa ficou alguém esperando a cevada que você veio buscar aqui hoje. Lá em casa tem alguém esperando o trigo que você veio buscar aqui hoje. Deixa eu te falar, tem trigo para todas, cevada para todas, alimento para todos. Pode pegar que está liberado. Tem trigo para todas, cevada para todas, alimento para todos. Pode pegar que está liberado. Tem trigo para todas, cevada para todos. Ei, pode pegar que está liberado. Pode pegar que está liberado. Pode pegar que está liberado. Pode pegar. Ninguém vai ficar com fome aqui. Ninguém vai ficar com fome aqui. Ninguém vai ficar com fome aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Ruth vai humildemente, porque Ruth tinha a fase que ela só ficava em casa fazendo a unha, e o marido ia trabalhar e trazia pão para casa, mas o marido dela morreu, a fase dela mudou. A gente tem dificuldade de entender quando a fase muda, sabe? Antes dava para fazer a unha no salão, agora não dá. Então cutuca tu em casa, vai arrancar uns bifes no começo para depois dar certo. Antes dava para fazer o cabelo no salão, agora não dá. Compra a tua chapinha, puxa de lá, de cá, vai queimar uns cabelinhos ali, mas vai sobreviver. Antes dava para você ir lá e comprar o vela. Agora, pega o escala, joga o óleo da unção, vai dar tudo certo, amiga. Antes dava para comprar o sapatinho do solado vermelho, não dá? Então tu vai no brechó e garimpa. Sabe por quê? Tu vestiu roupa de colher. Roupa de colher. E a gente que veste roupa de colher, a gente sabe aonde pode colher, mesmo quando os dias são difíceis. Não é humilhação, não. O céu só está te preparando para a próxima fase. Não é humilhação, não. O céu está preparando o seu coração para a próxima fase. Porque senão você chega lá arrogante, prepotente. Você chega lá sem ser generosa, não. Mas tu vai chegar na próxima fase que você vai ser a dona do campo. Mas enquanto você não é a dona do campo, você está agindo ali com humildade, recolhendo sobras. O povo não está vendo Ruth, não. Mas quem era necessário estava vendo. Boaz veio, Ruth. Quem é Boaz? É o resgatador. Tu faz, ninguém está vendo? O resgatador está vendo. Tu só precisa da atenção do resgatador. Não precisa ficar se expondo, não precisa ficar se amostrando, não. Tu só precisa da atenção do resgatador. Porque Boaz vai lá no campo e fala, mas gente, que mulher é essa? Aí alguém conta a história para ele todinha. Aí ele, uau. Aí ele chega em Ruth e fala, ei, pode voltar e colher amanhã. Pode voltar e colher depois de amanhã. Pode vir colher aqui, ó. Pode vir, tá liberado. A água que o meu servo beber, tu pode beber. A comida que o meu servo comer, tu pode comer também. Tá tudo liberado. Aí Ruth fala assim, meu Senhor, por que o Senhor tá olhando para mim? Eu só sou uma estrangeira moabita. Por que eu mereço essa atenção? Aí isso aqui me queima o coração, sabe por quê? Porque Boaz vira para ela e fala assim, quando o teu marido morreu, sabe por que isso é importante? Porque a gente percebe a dor de Noemi. Mas vem um Boaz e olha para ela e fala, quando o teu marido morreu,
Você deixou o seu pai, você deixou a sua mãe, você deixou a sua terra, você deixou o seu povo e veio para cá para ficar com a sua sogra Ruth. Lá na frente, Boaz vai falar para ela bem assim, ó: eu sei que você é mulher virtuosa. Aí Boaz também falou para os servos dele assim, ó: nela ninguém toca. Não incomodem ela. Ei, e deixa de cair de propósito mais do que deveria cair. Pode deixar espigas a mais cair, deixa umas espigas assim. Pode deixar, ninguém incomoda ela. Aí eu te falo agora. Quem é espiritual vai entender. Ruth foi para o campo, colheu o necessário. Amém? Ruth foi para o campo, colheu o necessário. Mas o remidor está no campo e está falando: não vai levar só o necessário, não. Vai levar com sobra. Não vai levar só o necessário, vai levar com folga. Não vai levar só o necessário, vai levar com sobra. Sabe por que vai levar com sobra? Porque aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração do homem, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tu não viu, tu não ouviu, o seu coração nem planejou, mas o céu já preparou para você, mulher lapidada. Recebe tudo que o céu tem para você. Aí ela foi no começo da colheita da cevada. Diga comigo, cevada. Cevada é comida de pobre. É. Cevada seria para fazer igual um cuscuz pra gente. E eu amo cuscuz. Cuscuz de manhã, de tarde, de noite. Eu amo. Mas cuscuz. Cevada não é um banquete. Cevada é a comida dos mais necessitados. Mas depois você vai ler lá na frente que ela não ficou ali só na colheita da cevada. Quando você vê, você lê, você vai ver. Ela ficou na colheita da cevada. Mas ela também ficou na colheita do trigo. Ela pensou que só ia colher cevada, mas o céu tinha trigo preparado para ela. Quem começa colhendo cevada sem reclamar, também vai levar feixes de trigo para casa. Quem começa colhendo cevada sem reclamar, também vai levar feixes de trigo para casa. Você crê nessa palavra? Quem começa colhendo cevada, calma, amiga, que o trigo vai chegar e você vai levar trigo para casa. Aí o texto diz que Noemi, esperta, experiente, olha e fala: com certeza esse homem está querendo alguma coisa. Diz detalhadamente o que Ruth tem que fazer. E quando conta tudo o que Ruth tem que fazer, Ruth vai lá e faz. Ruth obedece, escuta o conselho da mais velha. Aí o texto diz, vamos aqui caminhar, que então Ruth se casa com Boaz. Quem é o dono do campo? Boaz. Quantas mulheres da terra quiseram se casar com Boaz? Quantas? Mas quem é que casa com Boaz? A moabita Ruth, estrangeira em terra estranha. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Se não bastasse isso, Ruth viveu todas as fases. Lembra do texto de Paulo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente coloca, quando compra um carro, a gente coloca na legenda quando a gente abre a nossa empresa. A gente coloca na legenda quando passamos um concurso, quando o milagre acontece. Mas tu já viu o contexto? Paulo fala assim: eu sei ter muito, mas eu também sei ter pouco. Eu sei viver quando tudo está indo bem, mas eu também sei viver quando tudo está indo mal. Eu sei comer picanha, mas eu também dou conta de comer o fubá. O que Paulo está dizendo? Ei, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Ruth está mostrando aqui que ela viveu isso. Ela viveu um tempo de colher sobras.
mas ela também sobreviveu o tempo de ser dona do campo. Ela sobreviveu o tempo de recolher as sobras de cevada, mas ela também sobreviveu o tempo em que o campo era dela. Aí o texto diz que Ruth vai ter um filho. Quem é o filho de Ruth? Obed. Quem é Obed? Pai de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. E quem é Davi? O homem segundo o coração de Deus. A moabita estrangeira é vovó de Davi. Aquela que não era passa a ser. Aquela que não tinha passa a ter. Aquela que não merecia, aparentemente, ela é merecedora. Sabe por quê? Aquela que colhia sobras é colhida pela graça de Deus. Entende? Se ser vó de Davi e Ana não bastasse, vai procurar na genealogia de Jesus. Quem está lá? Quem é uma das mulheres da genealogia de Jesus? Ruth. Quando você vai estudar lá a genealogia de Jesus Cristo, você vai ver o nome de Ruth. A moabita está lá. Tá entendendo? Tá entendendo? Aí eu quero ler um trecho para vocês. Ontem eu tive o privilégio de lançar o meu primeiro livro digital para a glória de Deus. Não, tu não entendeu, não tá entendendo. Eu sou intensamente feliz, sabe por quê? Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você crer, e outra coisa é você viver a palavra que foi liberada sobre a sua vida. E até o final do ano vai vir um físico. Mas enquanto não vem o trigo, eu como a cevada feliz demais. Feliz demais, amiga. E ontem foi o lançamento do meu primeiro livro digital. O meu e-book. Que tem a história de 10 mulheres. Do Primeiro Testamento. E lá eu escrevi bem assim um trecho que diz: uma mulher moabita, de um povo desprezado por Israel, foi honrada com um lugar de destaque na genealogia do Messias. Ruth, que colhia sobras no campo, foi colhida pela graça do Eterno e enxertada na linhagem real, na linhagem de Jesus Cristo. Cutuca a mulher que está do seu lado e fala: tá vendo aí? Vale a pena ser lapidada. Fala pra ela, sacode ela, fala: vale a pena ser lapidada. E Ana, eu mandei pra você, se puder colocar aqui no telão, porque eu quero que nós vamos louvar o Senhor com hino, vamos fazer uma oração. Mas eu quero apresentar para vocês esse projeto. O meu campo de cevada. A minha cevada que eu estou colhendo no campo. É só o começo. Mas eu gostaria de apresentar para vocês. Porque são 3 anos e meio liderando mulheres conectadas. Nós temos culto toda semana, toda quinta-feira. E à medida que eu me alimentava para alimentá-las, que eu corria para a palavra, para preparar o próximo sermão, este livro digital nasceu. E não é para minha glória, mas é para a glória de Deus. E os recursos desse livro vão ser para o meu livro físico, que virá por aí, quando Deus assim me permitir. Mas se você quiser e puder abençoar o meu ministério e confiar naquilo que o Senhor plantou no meu coração, eu apresento aí para vocês. Dito isso, feche os seus olhos e levante as suas mãos em nome de Jesus. Sinceramente, eu não sei como é que você chegou, mas o fato é que você chegou. Você recebeu a palavra foi ministrada ao seu coração. E eu gostaria de dizer para você: confie no processo da lapidação.
Porque assim como aconteceu na vida de Ruth, assim como aconteceu na vida de Sara, como aconteceu na vida de tantas mulheres brilhantes do texto sagrado, assim também acontecerá em nossas vidas, porque o Deus delas também é o nosso Deus. Levante as suas mãos e comece a falar com o Deus de Ruth, com o Deus de Noemi, que é o nosso Deus e o nosso Pai. Boaz chegou no campo e trouxe remissão para Ruth, mas o remidor também está aqui. O remidor também está aqui.